Olá, graça e paz, povo de Deus. Um bom dia, um ótimo dia, uma ótima terça-feira para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos então hoje à palavra de Deus. Vamos ao livro de 1 Samuel. 1 Samuel, vamos falar de Ana, vamos falar de voto, vamos falar sobre o voto de Ana, amém? Então eu vou ler ali, vou ler do versículo 1, é livro de 1 Samuel, do versículo 1 até o versículo 11, amém? Amém. Só para nós sabermos qual era a situação, o problema, que Ana passava, amém? Então, 1 Samuel, do versículo 1 ao versículo 11. Abra sua Bíblia aí, enquanto isso nós vamos louvar ao Senhor. Tá bom? Deus criou o céu e a terra, Deus fez para nós tudo ao meu redor. Deus fez para nós tudo ao meu redor. O Espírito de Deus movia sobre as águas. Eu disse Deus, e haja luz, e houve luz. Foi feito por Ele, nosso Senhor, para que não faltasse nada para nós. Deus é muito bom, sou em tudo, para que não faltasse nada para nós, nada para nós. Oh, 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 oh. Deus criou o céu e a terra, Deus fez para nós tudo ao meu redor. O Espírito de Deus movia sobre as águas. Disse Deus, e haja luz, e houve luz. Tudo foi feito por Ele, nosso Senhor, para que não faltasse nada para nós. Deus foi muito bom, sou em tudo, para que não faltasse nada para nós, nada para nós. Oh, 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 oh. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, pelo fôlego de vida. Que o Senhor venha abençoando, livrando das trevas, livrando de todo ataque espiritual, livrando de todo engano o teu povo hoje, neste dia, Pai. Que o Espírito Santo de Deus possa estar nos direcionando, nos acompanhando durante este dia, durante a nossa semana, Senhor. Vai abençoando vidas, vai livrando de todo perigo, de todo mal, em nome de Jesus Cristo. E que a tua palavra possa hoje nos ajudar, nos ensinar, nos consolar, exortar, Pai. Porque a tua palavra é a palavra da verdade, que liberta, que salva, que cura. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
Aleluia. Eu quero falar hoje sobre voto, né? E essa história de Ana, lá em 1 Samuel, do versículo 1 ao 11, é o que eu vou ler. A história de Ana nos traz uma lição, né? Linda, importante, para que nós venhamos a crer ainda mais no poder de Deus, né? Então eu coloquei o nome dessa live, o que você precisa entregar a Deus. A história de Ana, nós vemos que Ana tinha um problema muito sério, né? Mas eu não vou começar a falar, vou ler a palavra de Deus primeiro. Vamos nos basear na palavra de Deus, amém? Então eu vou ler a partir do versículo 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufitá, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma chamava Ana e outra chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia à sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéia, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava porção dupla, porque a amava apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos que a situação de Ana não era nada fácil, né? Eucana era casado com 2 mulheres, com Penina e com Ana, mas Ana parecia ser uma mulher, né, de muita sorte, pois seu marido a amava. Que toda mulher deseja que seu marido a ame, não é mesmo? Mas Ana, apesar de ser a preferida, de ser amada e receber porções dupla, a palavra de Deus diz que Ana, ela tinha ficado estéril, ela era estéril. E ela não era estéril por acaso. A palavra de Deus diz que Deus a deixou. Deus tinha deixado estéril, né? E que a sua rival a provocava, versículo 6, é porque o Senhor havia deixado estéril. Amém? Decreto de Deus, vontade de Deus. Pela vontade de Deus, Ana era estéril. Mas Ana, por exemplo, porque pela sua fé, Ana, ela teve fé para mudar a sua situação, a sua realidade. Ela era provocada, ela se sentia humilhada por não ter filhos. Seu esposo não entendia a sua situação. Mas isso era um sonho, era um desejo do coração de Ana. E Deus via e Deus sabia da sua humilhação, Deus via o seu choro. Deus guardou cada lágrima, cada oração de Ana. Mas Ana precisou entender, né, que ela tinha que entregar algo para que esse milagre acontecesse na vida dela. Isso era um milagre. Por que um milagre? Porque ela era estéril. Como é que é estéril, a mulher que não tinha filhos, como vai dar à luz? Ana parou de chorar, parou de se entristecer, parou de olhar para Penina, porque Penina tinha um filho por ano, né? Penina tinha um filho por ano, e Penina provocava, e Penina falava. Então parece que a vida de Ana era terrível, triste,
porque ela olhava para a mulher, para a rival, que parecia ter um filho a cada ano, justamente para esfregar no rosto, na cara dela, que ela não podia ter. Então, né, meus amados, vamos profetizar em cima da palavra de Deus, profetizar em cima da palavra de Deus, que é aquilo que nós não temos ainda, nós teremos no futuro, que Deus nos dará condições de nós termos. Mas o que nós precisamos entregar a Deus? Muitas vezes Deus quer algo de nós e nós não entendemos isso. Muitas vezes Deus quer algo de nós, uma entrega maior, algo que nós venhamos a oferecer, um serviço. E nós, né, não conseguimos entender algo que nós precisamos nos abster. O que Ana fez? Diz a palavra de Deus que o desejo de Ana era tão forte de ter esse filho que ela se posicionou, ela tomou uma decisão, porque Ana andava amargurada, Ana andava chorando, Ana andava reclamando, e seu esposo não sabia mais o que fazer com ela, e diz, por acaso, eu não sou melhor do que 10 filhos? Então aquele homem já estava, né, se questionando por que ela vivia triste e amargurada. Mas Ana não falava, Ana simplesmente murmurava, chorava e falava com Deus e pedia a Deus. Mas a fé dela era tão grande nesse Deus, que é Deus de milagres, que é Deus de poder, que ela fez um voto. E ela disse, e fez um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à minha humilhação, de tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e seu cabelo e sua barba não será cortado. Ela fez um voto, né? O voto nazireu. Prometeu que ele seria dedicado. Ela dedicou o menino ao Senhor. Prometeu não cortar o seu cabelo e nem sua barba, né? Então ela fez um voto. Colocarei ele no seu altar. Então, note que Ana entregou o que ela não tinha. Muitas vezes nós fazemos um voto e entregamos algo que nós temos, um serviço, né? Oferecemos algo que nós temos para a igreja, para alguém, mas Ana ofereceu o que ela não tinha. E por isso a Ana é considerada uma mulher de muita fé, porque ela entregou o que ela não tinha. Ela colocou no altar à disposição dela de gerar um filho, e ela ia gerar e ela já ia entregar novamente para Deus. Então, eu quero falar da importância do voto. O que é o voto? O voto, meus amados, é uma declaração, uma promessa que nós fazemos a Deus, né? De algo que é solene, algo que eu estou declarando a Deus de forma voluntária. O ato não é obrigação, é um ato voluntário nosso com Deus. Você faz com Deus, né? Com a intenção de dar algo, com a intenção de fazer algo, com a intenção de prestar um serviço, com a intenção também de se abster, porque esse menino teria que se abster de cortar o cabelo, né? De cortar o cabelo, de cortar a sua barba. Então ele teria que deixar o cabelo crescer, teria que deixar, né? A barba dele ali nunca seria cortada. Então era um voto de abstenção, né? Então nós podemos votar, nós podemos fazer um voto, sim, fazer um voto com Deus para obtermos milagre, para obtermos algo que nós desejamos e muito. E Ana desejava e queria realizar o sonho de ter filho. E Deus foi tão bom com ela que Deus, né, deu um filho, mas aquela que queria gerou 7. Amém? Então não existe milagre maior do que esse. Deus realizou um milagre, deu vida ao útero de Ana. Ana pôde gerar Samuel, né? Entregando no altar de Deus, e Deus teve ali um sacerdote. Deus precisava de um sacerdote, precisava de um profeta para a nação de Israel, porque já tinha lá sacerdotes que estavam no poder, que não exerciam mais da forma que Deus queria o seu sacerdócio. Então, meus amados, o voto é isso, uma declaração nossa para com Deus, uma promessa, um ato solene e voluntário meu com Deus, com o intuito de realizar algo, oferecer algo,
oferecer um serviço, realizar um serviço, me abster de alguma coisa. Então, o voto é um compromisso muito sério, sim, porque você prometeu a Deus. Então, né, uma obrigação sua para com Deus. E pode, né, esse ato nosso de fidelidade, de obediência a Deus virar também uma transgressão se nós não o cumprirmos depois que Deus faz a sua parte, né? Então, Eclesiastes 5:5 diz: é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Amém? Então, podemos ter problemas se a gente fizer o voto e não cumprir o voto. Amém, amados? Eu tenho testemunho a respeito de voto, que eu recebi a bênção, sim, porque fiz um voto. Um voto é um voto até eu morrer, né? Até eu morrer, eu prometi para Deus que irei fazer algo para Ele. E Ele, sim, me abençoou, né? Me abençoou tremendamente. E a bênção de Deus, ela é aquilo que Deus me deu, é para sempre. Amém? Eu não vou falar sobre o voto, que isso é um segredo entre mim e Deus, mas eu tenho um testemunho próprio, um dia eu darei o testemunho de que o voto é algo, sim, de Deus, é algo que está na palavra de Deus e que pode, sim, Deus fazer milagres a partir do seu voto. Então, Ana entregou aquilo que ela ainda não tinha. E você? O que você quer entregar para Deus? Que milagre é esse que você precisa? Que humilhação, que problema esse que você precisa entregar para Deus hoje? Eu quero dizer que o voto, sim, ele é algo de Deus. Ele é algo que Deus recebe e Deus devolve com muita bênção na nossa vida. Amém? Mas se votares, faça como a palavra de Deus diz. É melhor não fazer do que votar, né? E não cumprir, porque é você e Deus, ali o que você quer prometer para Deus. Amém? Então, ficamos com esse exemplo de Ana. Deus abençoou tanto Ana, abriu a madre de Ana e Ana teve Samuel, né? E ela colocou ele lá na casa do Senhor, dedicou, ela cumpriu o seu voto e Deus ainda deu 7 filhos a ela. Então, quer bênção maior do que essa, né? Ela foi triplamente 7 vezes mais abençoada por entregar no altar de Deus o que ela não tinha. Então, o que Deus quer de nós, meus amados, é uma entrega maior. Talvez hoje você reflita nessa palavra, reflita na situação, na vida de Ana e pense a respeito do voto e faça um voto com Deus. Amém? Não precisa ser um voto que você vai depositar na urna, no altar. Você pode dobrar o seu joelho no altar e fazer um voto diretamente com Deus. Eu, quando fiz o meu voto, eu fiz assim, diretamente com Deus. Não escrevi no papel. Eu disse isso que eu quero que aconteça. Foram 2 coisas que eu queria que acontecesse muito. E Deus fez. Deus me entregou um milagre, que é esta casa aqui onde eu estou pregando, que era isso que eu queria na época, né? Eu chorei muito, assim como Ana, eu chorei. Deus sabe quais eram as minhas aflições, o que é que eu passava. E eu coloquei toda a minha família no altar. E entreguei mais coisas ainda para Deus. Deus, eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu te entrego. Então foi uma entrega, um voto de entrega, um voto onde eu prometi algo para Deus. E Deus me honrou, né? Porque aqui nesta casa é onde eu moro, é onde eu trabalho, é onde eu cuido da minha família. Amém? Irmãos, então o voto é algo de Deus? Sim. Está na palavra de Deus? Sim, está. Então, quando nós temos sonhos, coisas que para nós, aos olhos humanos, são impossíveis, saiba que aos olhos de Deus não existe nada impossível para Deus. Deus pode realizar. Ana era estéril e Deus deixou ela estéril. Então tem problemas na nossa vida, problemas que vêm disfarçados de bênção, mas nós precisamos entender o que Deus quer de nós, porque Deus ele quer algo de nós. Então busque entender o que você precisa entregar para Deus. Faça um voto com Deus e depois de fazer o voto,
cumpra, você vai ver que Deus vai te abençoar. Amém? Então fica com essa palavra que vem do coração de Deus. E vamos lá declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, que diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra, Pai. Que nós possamos entender o valor de um voto, Senhor. E que nós possamos, Pai, entregar tudo ao Senhor, entregar tudo no teu altar, porque para ti, ó Deus, não há nada impossível. Nós vemos que Ana era estéril, mas que é por meio de um milagre, por meio de uma entrega de Ana, que entregou aquilo que ela não tinha, Pai. O Senhor deu a ela o direito de gerar, de ter filhos. Bênção maior não pode existir, mas isso vem da parte do Senhor. Pai, abençoa cada filho e filha que aqui está, Pai, que eles possam entregar no teu altar tudo aquilo que eles têm e o que eles não têm, Senhor, e que o Senhor venha realizar os sonhos, os desejos do coração de cada um, porque a tua palavra diz que o Senhor é Deus que realiza os sonhos, os desejos, aquilo que é íntimo de cada um aqui, Pai, que nós possamos, Senhor, entregar tudo a ti, Senhor, e deixar que o Senhor faça os milagres, as maravilhas, e que o teu povo venha testemunhar o poder, a graça, o favor, a ação de Deus na vida deles. Abençoa, Pai, livra do olho gordo, da inveja, das maldições, vai quebrando toda a palavra maldita, toda oração contrária, todo decreto maligno contra a vida dos teus filhos e filhas, e que eles venham, Senhor, ser mais que vencedores em Cristo Jesus, que a fé deles seja ativada pela palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então fica na paz do Senhor Jesus. Nós amamos muito vocês em Cristo e nós voltamos amanhã.